Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com e também pelo blog falaluisfernandoreis.blogspot.com. Gente, vamos dar continuidade a essas nossas resoluções de exercícios, envolvendo cálculos radicais, só que agora não vou fazer exercícios, Dessa vez eu vou fazer um pouco de teoria e explicar a vocês o que é esse negócio de racionalizar denominadores irracionais. Tá claro? Perfeito? Vamos ver. O grande detalhe aqui é que é uma discordância pessoal que eu tenho há anos com a matemática. Às vezes a gente briga com a matemática também. Eu tenho uma briguinha com ela porque ela fala em racionalizar. Racionalizar quer dizer tornar racional, né? Mas na verdade o que a gente vai fazer agora aqui é naturalizar. Então, vamos tornar natural o denominador de uma fração que apresente um denominador irracional. Perfeito? Olha só, vamos ler o textozinho aqui. A matemática não utiliza denominadores que não sejam números naturais. Não é número racional, não. São números naturais maiores que zero. Ela só aceita no denominador, Isso, digamos assim, como resposta final de um problema. É claro que eu posso ter uma situação em que eu tenho um denominador que não seja, natural. Mas a matemática não aceita e procura sempre naturalizar denominadores. Perfeito? Por isso que eu acho que o nome correto deveria ser naturalização e não racionalização. Mas vamos lá então, explicar isso aí. Por que essa coisa existe para explicar a vocês? Vocês nunca verão uma fração escrita dessa forma, 3 sobre menos 4. Essa forma não está pronta, ela está ainda precisando ser lapidada. E como é que a gente vai lapidar isso aqui? Nós vamos multiplicar ambos por menos 1. 3 vezes menos 1 dá menos 3, menos 4 por menos 1 dá mais 4. E aí eu tenho menos 3 sobre 4, menos 3 quartos, menos 3 sobre 4, que fica mais bonito, fica mais elegante ainda se for respondido assim, menos 3 quartos. Todas as três formas são iguais, só que essa não é usual de maneira nenhuma, por isso que eu falo que a matemática não utiliza denominadores que não sejam números naturais maiores que zero, tá bom? Menos 3 sobre 4 está certo? Menos, é a melhor ainda, a mais bonitinha, menos 3 sobre 4, menos 3 quartos. Tá claro? Vamos ver um outro exemplo? Vocês já viram em matemática isso aqui está dado como definitivo? Você vê, por exemplo, numa prova, num concurso qualquer, você tem um dos itens de resposta sendo isso aqui? Não se apresenta assim, a matemática não utiliza, Está errado? Não está errado. Só que não é elegante, não é a forma mais bonita, não é a forma mais correta, digamos assim, de escrever o número. Perfeito? Uma fração, no caso. O que eu faço aqui? Isso aqui indica que é 3 dividido por 2 quintos. 3 sobre 2 quintos, tá claro? E aí vou até dar uma dica para vocês, Como é que eu sei que não é 3/2 sobre 5, Olha só, esse sinal de igualdade está me dizendo que é a fração. Perfeito? Acima do sinal de igualdade eu tenho o numerador, abaixo eu tenho o denominador. Então o 2 quintos é o denominador e o 3 é o numerador. Normalmente o que a gente faz em matemática é tornar esse traço maior que esse traço. Os traços são sempre maiores para dizer quem é denominador, quem é numerador, tá certo? Então o que eu vou fazer para transformar isso aqui numa forma correta, na forma bonitinha, na forma montada para ser uma resposta, Olha só, isso é uma fração e a gente sabe que fração é divisão e dividir frações é multiplicar a primeira, no caso aqui é 3, pelo inverso da segunda. O inverso da segunda seria 5 meios, 3 vezes 5, 15 meios. Agora eu tenho resposta lá. Isso a gente vai aparecer como resposta. O que eu fiz aqui? Eu tornei natural esse denominador que estava racional. 15 sobre 2. Que eu até poderia fazer aqui era extrair os inteiros, Se fosse o caso, 7 inteiros e 1 meio. Mas aqui já está correto, 15 meios. Perfeito? Olha uma outra situação. 5 sobre 0,3. A matemática não usa em seu denominador números decimais. Você viu 5 sobre 0,3? Está errado isso aqui? Não está errado, mas não é usual, não é elegante, não é o mais correto. O que a gente faz aqui? É entender que isso aqui é o mesmo que 5 sobre 3 décimos, Lendo o número decimal, lá 3 décimos. E aí o que a gente faz? A gente sabe que dividir frações é multiplicar a primeira. No caso, a primeira é um número natural, um número inteiro, 5, vezes o inverso da segunda, 10 terços, olha lá quanto dá? 50 terços. Poderia transformar em número misto? Posso, mas já está correta, 50 terços. O que a matemática fez? Ela olhou para isso aqui,
é um número racional e ela fez o que? Ela naturalizou. Ou seja, a matemática não utiliza nenhum número que não seja natural em denominador. A forma mais elegante, a forma mais correta, mais bonita, né? Lapidada em sua forma final, é com o denominador sendo um natural maior que zero. Por isso que eu acho que esse negócio de você chamar de racionalização, você não racionaliza nada, você naturaliza. Perfeito, gente? Foi só um toque para a gente dar esse toque, essa briguinha que eu tenho com a matemática. Eu dei 3 exemplos e vou dar um 4º exemplo agora também de uma situação em que a gente tem que tornar natural o meu denominador, que aí chamam-se de racionalização. Olha só, 3 sobre a raiz de 2. A matemática não aceita que o denominador não seja um número natural. Perfeito? E como é que a gente faz? Qual é o mecanismo para transformar isso na sua forma mais bonita, mais elegante, mais lapidada, né? Forma completa. É o que a gente chama de racionalizar, erradamente, na minha opinião. E o que eu faço aqui é o seguinte, ó, eu vou multiplicar ambos os termos dessa fração pela raiz de 2. E aí eu teria o quê? 3 vezes raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2. Com isso, gente, eu vou ficar com raiz de 2 vezes 2 dá 4, raiz de 4 é 2. 3 vezes raiz de 2 dá 3 raiz de 2 sobre 2. Viu lá? O que eu fiz? Eu tornei natural um denominador que era originalmente irracional, raiz de 2. 3 raiz de 2 sobre 2. Isso chama-se racionalização. Como eu falei, não vou ficar repetindo isso, eu acho que a denominação correta deveria ser naturalização. Vamos ver um segundo exemplo. Eu tenho agora aqui, ó, 6 sobre 5 raiz de 3. Esse 5 raiz de 3 tem que desaparecer daqui pelo menos o raiz de 3, não é isso? O que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar ambos os termos dessa fração pela raiz de 3. Lá em cima ficará em denominador 6 vezes raiz de 3 e aqui embaixo ficará como? 5 raiz de 3 vezes raiz de 3. Perfeito? Agora, deixa eu só lembrar um detalhe. Por que eu estou fazendo isso? A matemática permite que eu faça isso? Lembra de uma regrinha, né, de uma propriedade das frações? Uma fração não se altera quando eu multiplico ambos os seus termos por um número diferente de zero. Eu estou fazendo isso, eu estou multiplicando ambos pela raiz de 3. Então não altero a minha fração, né? É um número diferente de zero, perfeito? Olha lá. Eu multipliquei ambos por quem? Por raiz de 3, tá claro? 6 raiz de 3 sobre 5 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 da raiz de 9. A raiz de 9 é 3, 5 vezes 3, 15, eu tenho 6. Raiz de 3 sobre 15, eu deixei até indicado porque eu vou simplificar o 6 com o 3, tá bom? Vai ficar 2, né? Lá em cima, e aqui fica 1, 2 raiz de 3 sobre 5, fechou. E aí, eu percebo nos meus alunos, né, uma dúvida, aí vou até estender para os meus leitores ou visualizadores, né? O nome devia ser vídeo espectadores, né? Então vou externar para os meus vídeo espectadores esse detalhezinho que eu mesmo, quando me lembro de aluno, e até hoje eu falo, peraí. A gente olha assim, tem umas situações... Isso aqui é igual a isso? Que é isso? Peraí. 6 sobre 5 raiz de 3 é igual a 2 raiz de 3 sobre 5? Quer ver como é, gente? Olha só. Você lembra de uma propriedade que fala de proporções? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Vamos fazer 6 vezes 5. Ó, 6 vezes 5 é igual a 2 raiz de 3, é igual a 2 raiz de 3 vezes 5 raiz de 3. Vamos desenvolver. 6 vezes 5 dá 30, 2 vezes 5 dá 10, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3, 2 vezes 5 vezes 3, olha lá, 30 é igual a 30. Ou seja, isso aqui, matematicamente, é exatamente o mesmo que isso. Então, tem situações de racionalização que a gente espera aí, mas esse número é igual a esse? É igual a esse. Então, tá da mesma forma que eu diria para vocês aqui, ó, 3 sobre raiz de 2 é o mesmo que 3 raiz de 2 sobre 2. Faz o teste só. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que dá 2, 2 vezes 3, 6, 3 vezes 2, 6. Então são sempre iguais. Não parece, mas eles são iguais. Tá bom? Vamos mais um exemplo, só para a gente fechar esse assuntinho aqui. Ó. 2 sobre raiz de 8, né? Eu tenho 2 caminhos para fazer. Perfeito? Olha só o que eu vou fazer. No primeiro caso, eu vou fazer da seguinte maneira. Ó. Esse raiz de 8, a gente sabe que eu posso simplificar. Quando eu decomponho 8 em fatores primos, eu descubro 2 a terceira. Se esse expoente 3 é maior que o índice 2, eu posso externar. E como é que eu faço? Lembra da continha? Ó, eu vou pegar o 2, né, o 3, vou dividir pelo 2. 3 dividido por 2 dá 1, resta 1. O que quer dizer o quociente que deu 1? Que vai ser externado um fator 2. O que quer dizer o resto 1? Que dentro do radical, né, vai ficar um radicando igual a esse fator. Então, por exemplo, 2 a terceira vai sair um 2,
tá? Vai ser externado um 2, quase que eu falo vai sair para fora, né? E sair para dentro vai ficar complicado. Então, ó, vai ser externado um fator 2 e internamente vai ficar outro fator 2. Então, esse meu raiz de 8 vira 2 sobre raiz cúbica. Raiz quadrada de 2 ao cubo, isso vira quem? Ó? 2 raiz de 2. Perfeito? Então eu ficaria com 2 sobre 2 raiz de 2. E agora o que é que eu faço? Multiplico ambos pela raiz de 2. Lá em cima vai ficar 2 raiz de 2 e embaixo fica 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, que a gente sabe que é 2. 2 vezes 2 dá 4. Mas eu não vou nem fazer isso, porque eu tenho um 2 lá em cima. Eu vou simplificar 2 com 2. Eu tenho finalmente quem? Ó? Raiz de 2 sobre 2. Perfeito? Então a gente percebe que 2 sobre raiz de 8 é o mesmo que raiz de 2 sobre 2. Tá claro isso? Vamos ver um segundo caminho? Nada me impediria, olha só, de eu trabalhar com o próprio raiz de 8, mas aí eu vou ver que eu não terei chegado à minha resposta mais simples possível. Olha só, 2 sobre raiz de 8, para tornar isso aqui racional, que é racionalizar, o que é que eu faço? Vou multiplicar ambos pela raiz de 8, vai ficar 2 raiz de 8 sobre raiz de 8 vezes raiz de 8. Lá em cima, no numerador, fica 2 raiz de 8 e no denominador fica raiz de 8 vezes raiz de 8 da raiz de 64, que é 8. Perfeito? Simplifico, ó, 2 com 8, olha quanto dá, raiz de 8 sobre 4. Mas será que isso aqui é a forma mais simples? Mais simplificada que a matemática pode nos oferecer? Vamos ver que não. Quem é o 8? O 8 é 2 é terceiro e aquela história que eu vi lá em cima, né? Olha só, divido esse 3 pelo 2, quociente 1, resto 1, 1, 2 vai ser externado, 1, 2 fica lá dentro, 2 raiz de 2 sobre 4, e aí sim eu simplifico, olha lá, raiz de 2 sobre 2 e encontro, claro, o que eu já tinha visto lá em cima. Perfeito, gente? Esse foi o nosso papo inicial sobre racionalização, que eu mostrei a vocês, inclusive, que o nome correto deveria ser naturalização, né? Mas, infelizmente, é usado racionalização, vamos racionalizando aí, tornando natural, tá bom? Perfeito? Quem lhes falou foi o professor Luiz Fernando Reis, que às vezes é polêmico, né? Essa é uma das polêmicas, não é racionalizar, é naturalizar, mas vamos deixar para lá. Então eu vi o primeiro caso de racionalização com vocês, faltam ver mais 2 casos que eu verei nas 2 próximas videoaulas. Muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham compreendido, entendido esse mecanismo de tornar racional, né, o denominador de uma fração irracional, e até a nossa próxima videoaula. Muito obrigado e até lá.